palmas a Jesus, pastor Marcos Camargo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ninguém vai te traduzir? Cadê o pastor Fabinho? Fabinho, o Leif não está aí para traduzir ele? Não? Então vem você. Fabinho foi pego agora, né? Quer levar o Danduque lá de graça? Você tá louco? Arruma um microfone para o Fabinho. Fabinho. Ali, Fabinho. Ali, ó. Eu acho melhor já traduzir, porque já fica gravado e a gente pode abençoar muitas pessoas que também estão pela internet. Amém? Fique à vontade, querido. Glória a Deus. Glory to God. Não estou acostumado I'm com not esse used processo. to it, you know. Levanta aí, por favor. Stand up. Let's go. Como que está a chama de ontem à noite aí? How's the fire that was in you yesterday? Queria que você olhasse para alguém I agora. want you to look to your neighbor. Sinta o aroma dessa pessoa aí. And feel the fragrance of this person. Toca nela para ver se ela está aí mesmo. Touch him to see if he's really here. Tem uma razão porque eu estou falando com você. There's a reason why I'm doing this. Eu quero conversar com você hoje I want to talk to you a respeito dos sentidos espirituais. about the feelings in the spirit. Nós descobrimos We discovered que para escutar as pessoas that to listen to people, e para escutar o que elas têm a dizer, to listen what they have to say, nós precisamos prestar we atenção. need to pay attention. Mas também aprendi But we also learned que eu quero escutar bem, that I want to listen well, não somente com os meus ouvidos not only by my naturais. ears, my natural ears. Algo que eu tenho que aprender There's something that I need to learn com o meu irmão, with my brother. quando eu olho, When I look, quando eu escuto, when I listen, quando eu sinto a fragrância, when I smell his fragrance, quando eu toco when I touch him, e quando eu discerno, and when I aí eu posso realize, perceber and then I can really know o que Deus tem. what God has. Eu quero convidar você hoje a caminhar comigo. I want to invite you to walk with me. Levanta a tua mão. Raise your hand. Pai, no nome de Jesus, Lord, in the name of Jesus, nós chamamos a tua presença we nesse call your lugar. presence in this place. Nós chamamos a tua presença nesse We lugar. call your presence in this Nós place. chamamos a tua presença nesse We lugar. call your presence in Nós this chamamos a place. tua presença We nesse call lugar. your presence in this place. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor, Thank you, Lord, pelo fogo que foi acendido, for the fire that was pelo lit, fogo que continua ardendo, for the fire that's still burning, pela tua presença for your presence no mais profundo do nosso interior. in the deep of our womb. Nós te louvamos We thank you no nome de in Jesus. the name of Jesus. Amém. Você pode sentar. Tudo bem? Yes. Quando eu tinha 13 anos de idade, When I was 13, foi a primeira vez que eu ouvi Deus it was the first time that I listened to God. falar profundamente no meu I coração. heard Him speaking in my heart. Eu não ouvi com esses ouvidos, I didn't hear it this ear, mas Deus falou profundamente, but God really No meu interior. spoke to me inside of me. a ponto de transformar todo o meu ser. And this changed all my being. Se você olha para uma criança hoje de 13 anos de idade, If you look to a 13-year-old kid, muitas vezes você vai perceber que ela não está muito interessada nas coisas de Deus. sometimes you realize they're not so interested in the things of God. Eu ia para a igreja, I used to go to church. meus pais me levavam à igreja. My parents used to take me there. Eu cantava, I used to sing. eu tinha professor de escola dominical. I had a teacher who was teaching me the Bible in Bible school. Então, entre aspas, eu seguia Jesus. So I was a follower of Jesus. Mas eu não tomava conta But I wasn't so sure. I couldn't realize que o mais importante no meu coração that the most important thing in my heart estava ainda por acontecer. was about to happen yet. Um dia eu estava saindo da igreja, And one day I was leaving church. era mais ou menos esse horário, So it was like 10 o'clock, something like it. e eu estava dentro do carro, And I was in the e eu car. estava com meu pai I was with my father no banco da frente, in the front seat. e eu estava atrás esperando os meus irmãos e minha mãe. And then we were waiting our family to come. E eu comecei a ter um ataque And I start to have sort of attack de disritmia cerebral. with my God. How can I say that?
My brain was like truly fast. Suddenly, I forgot everything. And so I forgot everything. De repente, eu esqueci tudo. Meu corpo começou a entortar. My body started to move Eu fiquei differently. aleijado, literalmente aleijado. And I was hurt at that time. And I became paralyzed. Paralyzed, thank you. Eu sabia que tipo de aleijado, né, gente? Vamos lá. Meu pai me arrancou do carro e me jogou num banco de madeira. So my father took me off the car and put me in a bench Num banco desse tamanho, mais ou menos. like this size. Em poucos minutos eu via dezenas de pessoas orando por mim. Eu estava ainda na igreja. And in a few minutes I saw more than 10 people praying over me. I wasn't in the church yet Eu não conseguia mais falar. and I couldn't speak. Eu não conseguia me mexer. I couldn't move. Eu não conseguia fazer nada que o meu corpo pudesse fazer fisicamente. And I couldn't do anything that my body could do physically. Os irmãos começaram a orar. A glória do Senhor começou a cair naquele lugar. The people started praying. The glory of the Lord started falling in that place. But I heard a voice. Mas eu ouvi uma voz. Eu não conseguia abrir a minha boca. I couldn't open my mouth. But I heard a voice. Tá ligado? And God told me, you're going to come out of this. Você vai sair dessa, Deus falou. A primeira vez que eu ouvi o Senhor, Ele disse, agora, now. That's what He said to me. E eu comecei a abrir a minha boca e falei, glória a Jesus. And I started to open my mouth and I said, glory to As Jesus. pessoas ao meu redor começaram a glorificar ao Senhor. And all the people around me started to glorify Eu comecei Jesus. a me levantar And I started to stand up. e eu saí correndo. And then I ran. E eu gritava, glória, And I was glória, shouting, glória, glory, glória, glory, glória. Eu não glory, sabia o que estava glory. acontecendo And I didn't comigo. know what was happening with me. Foi a primeira vez que eu ouvi o It Senhor. was the first time that I heard the Lord. Eu saí dali, And I went out of that place. fui para o médico, I went to the fui me doctor. tratar, I fui went ver to o a que estava treatment. acontecendo. I went to see what E o was médico happening falou, with você me. vai ficar mais de 10 anos tomando uma And the medicação, doctor said you're gonna be on medication for 10 years. porque senão você vai ter esse ataque Or novamente. you'll have it again. E eu tomei medicamento por 1 ano. And I was in a treatment for 1 year. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei, And mãe, one day I told to my mom, o que está acontecendo? what is happening? Aquele dia o Senhor não me curou. That day, didn't God heal me? Por que eu tenho que tomar esse Why do I remédio? need to take this medicine? Ela falou, o Senhor te curou. And she said, the Lord really healed you. Você o ouviu, You heard him. mas é a tua fé But it's your faith que vai precisar ser exercitada. that needs to be trained. Eu fui lá na cozinha, nunca me So I esqueço went to the disso. kitchen. I could Abri never o forget that armário. moment. I opened it. Peguei closet. o medicamento I took the medicine e joguei no lixo. and I threw it in the. Minha mãe coçou a cabeça. My mom, she just did like this. Você tem certeza disso? Are you sure about it? Eu falei para ela, não foi Deus que me curou? And I told her, wasn't God that healed me? Então eu vou crer nisso. So I'll believe in it. Eu me tornei o menino mais rápido da escola And so I became the faster kid in the school em todos os anos que eu fiz o meu segundo grau. in every year of my high school. Hoje a minha barriga me impede disso, Today I have a belly that's a mas eu little bit continuo bigger, correndo um pouco. but I like to run yet. Então eu fiz isso para falar com você a respeito do que Deus tem nessa manhã. So I'm telling you this because there's something that God has for you this morning. Eu quero lidar aqui com as iniciativas celestiais. And I want to work this with the beginning of the things and celestial things. E eu quero dizer que se você não tem os seus sentidos espirituais And I want to tell you, if you don't have your spiritual feelings sendo desenvolvidos, being developed, spiritual senses, convido para que você e eu caminhemos I juntos. invite for you and me to walk together. Eu não quero passar essa informação para o seu conhecimento, Don't want to give you this information just for knowledge, mas eu quero passar aqui hoje coisas que você possa praticar. but I want to tell you some things that you can practice. Palavras que vão transformar você, Words that will change you, que vão trazer mudança na sua vida. that will bring change in your life. E você vai ver que Deus And you'll see that God vai se mostrar de formas will diferentes show you in a different way na sua vida. in your life. Amém? Amen?
E o que nós vamos falar hoje, então, And what we're going to talk about today vai ser fundamentado is going to be nos fundamental sentidos espirituais. in the spiritual senses. Daí, tem um versículo que fala em Hebreus 5,14, Hebrews 5:14. que nos traz uma definição do que é maturidade. And it brings to us the definition of maturity. Nós todos estamos buscando isso aqui nessa We're all conferência. searching for this in this Nós conference. estamos correndo atrás de sermos maduros. We're running to be mature. Nós queremos correr sem que precisemos andar com 30 pessoas nos empurrando. We want to run just ourselves. We don't want anybody pushing us. Right? Nós não queremos You want to ninguém. run by ourselves, like he said. Você não quer correr sozinho, que eu fiz uma adaptação aqui para acelerar o processo, mano. Oh, no problem. It's Okay. okay. We are doing together. E eu quero que você leia comigo então este versículo na sua versão aí. And I want you to read this verse go with me. Sabe, porque muitas vezes as pessoas acham que maturidade em Cristo So many people think that maturity in Jesus Christ é o quanto você o conhece is apenas. how much you know Him only. Os títulos que você tem, as conferências que você The atendeu, conference that you go, os lugares que você the vai, places you come, nada disso vai trazer maturidade. but this is not going to bring you maturity. Não é isso que vai te dar uma carteirinha de It's not crente. this that is going to give you a card of a believer. Veja o versículo aí, Check the verse. Hebreus 5,14. Hebrews 5:14. Diz assim, mas o alimento sólido But the solid food é para adultos, for those who are adults, para aqueles que pela prática, for those that for practice, repete comigo, pela prática, for the practice. pela prática, pela prática. A Bíblia continua dizendo assim, tem as suas faculdades, em outras palavras, os seus sentidos, They have their sense, sentidos exercitados exercise para discernir to discern não somente o bem, mas Not only- também o mal. not only good but evil. Sentidos? Que sentidos estamos Senses, falando? what kind of senses are we talking about here? Sabe, as pessoas são ótimas nos sentidos naturais, amém? People are great in natural senses. Eu pedi para você tocar o seu vizinho hoje. And I ask you to Eu pedi para touch your você neighbor olhar today, o to look seu at him. amigo hoje. Eu pedi para você sentir o aroma dele I ask hoje. you to feel his smell. Você exercitou os seus sentidos naturais, não You foi? exercise your natural senses. Você sabe se o desodorante é de hoje ou é o de ontem? And then you know if he's okay or not. The deodorant your friend used, you don't know if it's from last night or today, right? Or you know that very well. Ou você sabe disso? Assim para mim é até mais fácil, hein? Tô brincando. Agora, Now, eu tenho certeza que mesmo com todos os nossos sentidos naturais desenvolvidos, I'm sure that even with all our com natural toda a senses habilidade que Deus developed, nos dá, with all the ability and skills that we have, ainda assim, we can still nós podemos ser crentes imaturos. can be immature believers. É fácil você ver isso lá no mundo. It's easy to see this outside. Pessoas habilidosas, Very skillful person. They're fantásticas. fantastic. Muitas vezes os músicos So many times you see this in musicians. do mundo, eles The pegam suas musicians in the world, they guitarras, take os their seus guitars, teclados, their keyboards, eles nos deixam impressionados. and we're impressed with what they can do. Mas este versículo But in this verse, está falando sobre sentidos we're espirituais, talking about spiritual na sense. sua habilidade de seguir a Deus, Your skills to follow God. exercitando seus sentidos Exercise espirituais. your spiritual sense. Eu também gosto muito do que nós lemos em Romanos And 8,14, I also like what we can read in Romans 8:14, que diz, pois todos os que são guiados because all of them who are guided pelo Espírito de Deus by the Spirit of God, são filhos de Deus. they are sons of God. Fala de pessoas que através dos seus sentidos espirituais Talks about people that through their são, spiritual sense, são dirigidas they are guided por Deus no seu dia a by dia. God in no your seu daily cotidiano. day. In your daily Olha day. para alguém aí, Look to your neighbor. exercite a sua visão. Exercise your vision. Agora exercite a sua fala Now exercise e diga assim, your tongue and eu say, quero. I want. Diga, eu quero. I want Diga novamente, eu quero ser want. guiado to be guided pelo Espírito de Deus, by the Spirit of God, não pelo natural, not by the natural, mas pelo sobrenatural do but by the Senhor. supernatural of the Lord. Então a pergunta que não quer calar, So we have a question. quantos sentidos você tem? How many senses Levanta a do you mão have? e fala para mim. Você não aprendeu nada, No, né? you didn't learn yet, right? Tem sim, você está certo. Nós temos 5 sentidos Yes, you're right. naturais. We have 5 natural senses. Mas quantos outros espirituais? But how many spiritual senses?
Nós temos 5 sentidos naturais We e have 5 5 sentidos spiritual espirituais. senses and 5 natural senses. Amém? Amen. E Deus deu a você para usar. And God gave you to use Nós it. sabemos que temos esses 5 We sentidos. know that we have this sense No natural, in the natural. nós os experimentamos todos We os dias. experience this every day. Mas o quanto você tem coragem e ousadia. But are you being bold? E a palavra aqui é ousadia, se lembra? And the word here is being bold. Quanto de ousadia tem aí em você Are you being bold? How much do you have a para boldness se apossar to take e this para perceber do Senhor and to perceive from the Lord quais são which are os grandes the momentos great moments ou os momentos de quietude or the moments that you're quiet, onde você vai aproveitar where you os enjoy seus sentidos these espirituais. spiritual senses. Paulo fala em 2 Coríntios Paul says in 4:18. 2 Corinthians 9:18. 4:18. 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nos mostra aqui que And it shows here a ênfase não deve ser dada we have the focus shouldn't be given naquilo que podemos ver, in that things that we can see, naquilo que nós podemos sentir, things that we can feel in the natural, naquilo que nós podemos escutar, in what we can hear somente only com os nossos sentidos naturais. with our natural Então o que senses. temos são os 5 sentidos, So what we have is our 5 senses e os nossos sentidos espirituais and our spiritual senses. se tornam um reflexo They became a reflex através da nossa visão through espiritual, our spiritual vision, através da nossa audição through espiritual, our spiritual hearing, através do nosso olfato espiritual through our spiritual e através do paladar e do tato espiritual. and to taste and Touch. touch. Nós temos We have no natural as mesmas in the coisas natural the same things acontecendo no espírito. happening in the spirit. Eu falei para você que eu não quero que você saia daqui com conhecimento somente. I told you that I don't want you to come out only with Ao knowledge. final here. dessa palestra, In the end of this você session, vai começar a exercitar ainda you mais will isso. start to exercise this a little more. Sabe, eu não tenho tempo aqui, nós não temos tempo hábil We don't have enough time here para entrar profundamente to nesse go assunto. deep in this subject. Eu poderia falar em cada um desses And I sentidos, could talk about each of the senses. mas eu quero apenas trazer para você um cenário But I want to give you the big picture mais abrangente de tudo que vamos falar. about what we're going to Então, talk. em Hebreus 5:14, So in Hebrews 5:14, voltando naquilo que nós dissemos, come back in what we nós said. estamos falando de crentes maduros em Cristo, We're talking about mature que believers são os que têm esses sentidos ativados. Repete comigo bem alto: ativados that are those who have e these senses desenvolvidos. activated and developed e desenvolvidos para usá-los. to use it. Repete comigo: ativados e desenvolvidos. Ativados e Activated and desenvolvidos. developed. Ativados e desenvolvidos. Activated and developed. Por que eu falo isso? Why I'm saying this? Porque quanto mais você usa Because if you use it, os seus sentidos naturais, your natural sense, mais ativos you'll be more activated. e maduros And eles serão, and they will be more naturalmente isso. mature. Agora, This is quanto natural. menos você usa, But if you use it less, menos capacidade você vai you'll ter have less capacity de se aproveitar to enjoy dos seus ouvidos. of your hearing. Basta você ver alguém com deficiência visual If you see someone who is blind, e você vai perceber and you'll see a capacidade his capacity dessa pessoa de ouvir melhor, of listening and hearing, de tocar melhor, of touching better than normal de people, discernir pelo seu olfato of understanding by what they smell, e pelo gosto que ele sente and cada the vez, taste of the feel of things. diferentemente de nós. And it's different Correto? from us, right? Amém? Você está comigo aqui? Are you with me? Ok. Então, quantos querem crescer nos seus sentidos? How many want to grow in your senses? E quantos querem crescer nos seus sentidos espirituais? How many want to grow in your spiritual Então, sense? todos nós queremos. All of us, we want this. E a forma de fazer isso, como nós vimos em Hebreus. And the way to do it, É as we see in exercitando. Hebrews, is exercising it. Amém? Amen? Então, para aqueles So for those que pela prática that by their practice têm seus sentidos exercitados, have como their diz o versículo, senses exercises like the verse, assim você vai além. so you go beyond. Você desenvolve um nível mais alto, You have higher levels. onde você estiver, Wherever you lá are, no seu trabalho, in your work, na escola, in your school, dentro de casa, inside your house, você vai ouvir antes, you listen before. você vai escutar
You'll hear. Você vai ouvir o que Deus tem para te You'll hear dizer. what God wants to tell E you. você vai falar And you'll say aquilo que Deus tem para você what falar. He wants you to E say. você vai tocar. And you'll touch. E as pessoas vão ser And curadas. people will be healed. Eu tinha 19 anos de idade. I was 19 years old. Eu estava prestes a fazer 20 anos. I was about to have my birthday of 20 years. E eu estava eu estava numa conferência, atendendo uma conferência. And I was in a conference. E eu estava de mão dadas. I was with my hands. Eu estava do outro lado, mas eu estava de mão dadas com um amigo meu I was with a friend of mine. lá em San Diego, nos Estados Holding hands Unidos. in San Diego in the United States. E nós estávamos orando. And we were praying. Eu não sabia falar inglês. I didn't know how to speak in English. Eu não compreendia o que ele estava I orando. couldn't understand what he was praying. Eu não tinha ideia da necessidade dele. I had no idea about his needs. Mas o pastor que nos falava But a pastor that was preaching falou to assim: us, ora pelo seu irmão. he said, pray for a brother. E eu falei uma palavra. And I said just one word. E eu falei: cura! And I said, healing. Tudo que eu ouvi de Deus. And all Eu não I heard sabia of o que ele God. precisava. I didn't know what he needed. E eu ficava falando: cura, But I cura, was just saying, cura, healing, cura, healing, cura. Eu healing, tinha 19 healing. anos. I was 19. Eu já sabia o que eu queria de Deus. I already knew what I wanted from God. Nós terminamos a reunião We finished the meeting e nós fomos para casa. and we went home. Nós morávamos todos nós estivemos ali 6 meses num hotel, We were living in a hotel together atendendo uma escola de evangelismo. in an evangelistic school. E eu estava dormindo nesse quarto com um brasileiro. And I was sleeping in a room, sharing a room with a Brazilian Mas man. eu queria, na realidade, But I really wanted compartilhar um quarto com um americano, to share a room with an American para que eu pudesse aprender a so that língua. I could learn English faster. E eu estou tentando até hoje. And I'm still trying. Me too. É verdade. It's true. Não pensa que eu sei. Don't think I know. 2 semanas depois, 2 weeks later, Mark Shriver Mark Schreider me chamou called me e falou assim: você não quer ficar comigo no quarto? and he said, "Don't you want to stay with me in my O room? meu companheiro não vai poder mais ficar. My roommate has left." Mark Shriver era a pessoa que eu orei. Mark Schreiber was the guy that I prayed about. Um over mês him. depois que nós estávamos no quarto, And 1 month later, when we were in the room, ele falou para mim assim: he told me like this. você se lembra aquele dia Do you remember that day que nós oramos? that we were praying together? Eu falei: me lembro sim. And I said, yeah, I remember. Você lembra o que aconteceu? Do you remember what happened? Eu falei: eu me lembro que você tirou a mão. I remember you removed your hand. Ele falou: verdade. And he said, true. Eu falei: por quê? And I asked him why. Porque eu precisei pegar o meu lenço. Because I needed to take my tissue. Naquela noite, And that night, Deus arrancou God took from me caroço da minha garganta something que precisava ser that was my retirado pela throat cirurgia. that should have been taken by surgery. Foi a primeira vez That was the first time que eu senti o Senhor that I really felt the Lord me usando using me através do tato. through touch. É assim que acontece, querido. This is how it happens. Eu tenho certeza que Deus vai usar você. And I'm sure that God's going to use Onde you. você colocar os seus In pés. any place you Se você stand estiver your ouvindo o que feet, Ele tem para falar, if you're hearing what He wants to say, você vai desenvolver you'll develop um nível mais alto a higher level de comunhão com o of Pai. communion with God. Você se lembra em João 3, You remember in John chapter 3, daquela história de Nicodemos? that story of Nicodemus? Fala da vida no Espírito. It's talking about spiritual Não life. está falando apenas do novo nascimento, It's not only about being born mas de um again, novo nível de vida no but a Espírito. new level of life in the Spirit. E eu quero ler especialmente as palavras de Jesus aqui, And I want to read what Jesus said em about João it. 3:3. In John 3:3. Eu estou indo rápido porque eu calculei essa mensagem I'm sozinho, going fast because I calculated this message alone. Sorry. mas agora vai demorar um pouquinho mais. Okay. Então nós vamos trabalhar junto. Mas você vai ter que ouvir rápido, But tá you bom? need to listen very fast. Você Okay? consegue ouvir rápido? Can you listen fast? Yeah. Ouvir rápido. Listen Desenvolve fast, a yeah? sua audição natural. Develop your natural E peça hearing. para que a sua audição espiritual And ask for spiritual hearing capte tudo to take que everything. Deus tem para você. Amém? that's João preaching 3:3. Diz assim, aqui Jesus diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou colocar aqui no positivo. Quando você nasce, When you're born, quando você nasce de novo, when you're born again, então é capaz so you're able de ver o reino de Deus. to see the kingdom of God. No positivo, novamente, In the positive again, quando você nasce de novo, when you're born again, então é capaz. then you're able. Diga assim: Deus me capacita
Deus me dá a condição God gives us the condition de ver o reino de to Deus. see the kingdom of God. Porque sem isso, Because without it, você não vai ter entendimento. you won't have an Você understanding. fica sem o conceito do reino de You Deus. need to know the concept of the kingdom of God. E Jesus diz And Jesus que said quando você nasce de that novo, when you're born again, os seus olhos your espirituais spiritual eyes são abertos. are open. E eu quero que você saiba And I want you to que quando know você aceitou Jesus, that when you accepted Ele se Jesus, tornou seu salvador He pessoal. became your Savior, E o que your acontece? personal Savior. É uma regeneração espiritual, And what we're asking is a spiritual uma regeneration, regeneração de vida. a É regeneration Deus of life. em você. God in you, Não é só Deus com você. not only God with Não é you, Deus lá com it's not alguém. God with someone, Mas é Deus com você. but it's God with Quando you você sai por essas when you portas, go through these doors, quando você se confronta com o inimigo, when you face the enemy. não é eu em Cristo, It's not only me in Christ, eu nele. but I in Him. 1 Coríntios 15, 21 diz o 1 seguinte: Corinthians 15:21. porque assim como Adão, Just like Adam, porque assim como em Adão, just todos like morrem. Adam, everyone will die. assim também todos serão And so everyone vivificados em will Cristo. be resurrected in Christ. Alive in Christ. Alive in Christ. Alive in Christ. Vivos em em Cristo. Cristo. Jesus não veio apenas com uma alma viva Jesus didn't only came as a ou como um outro Adão. living soul or like other Diga aí para Adam. o seu irmão: Tell to your neighbor. Jesus veio como o último Adão, Jesus came as the last Adam. superior a Adão, He's bigger than Adam. aquele que tem um espírito vivo. He has the live spirit. Diga para o seu irmão: Jesus não foi apenas bom Tell mestre, your neighbor. Jesus wasn't only a master, mas a ressurreição de vida. but the resurrection and the Por isso life. você está aqui. That's why you're here. E é o que você precisa. And this is what you need. A ressurreição de The Jesus. resurrection of em Jesus você. in you. Vamos ouvir rápido. Let's listen to this very O que fast. precisamos então What do you need? não é apenas perdão, It's not only mas forgiveness, também uma nova vida. but a new life. Ressurreição em nosso interior, Resurrection inside em of nosso us, espírito. in our spirit. É fé verdadeira. This is truly faith. É Jesus dizendo: It's Jesus saying, aquele que crê em mim ainda que esteja morto, those who believe in me, even if they're dead, viverá. they shall live. Viverá. They shall live. Então, pela fé, So by faith, uma fé simples e verdadeira. a simple and truly faith. Quando você crê em Jesus, When you believe in Jesus, diga: eu creio em Jesus. say, I believed in E Jesus. quando você o confessa And when you confess com a Him sua boca, with your mouth, diga: eu já confessei. say, I've already done it. É isso que acontece. This is what happens. É liberado vida em você. You have life inside of you. Não perca o assunto aqui. Don't lose the subject here. Nós estamos falando sobre sentidos We're espirituais. talking about spiritual senses. Daí você é regenerado And then you're no regenerated espírito. in the spirit. E parte dessa regeneração And you go from this tem regeneration. a ver com 5 sentidos And it espirituais has to do with the 5 são spiritual senses renascidos em você. that are reborn in you. Isso explica porque muita gente, quando aceita Cristo, This explains why so many people, de when they repente accept começa a ler a Christ, Bíblia suddenly they start to read the e Bible, agora começa a entender. and now they start to understand. Agora eu vejo. Oh, now I see. Agora eu entendo. Now I understand. Antes eu tentava ler a Bíblia e não compreendia Before nada. this, I couldn't understand Ficava tudo anything. misturado. It was like a mess. Eu dormia. I used to sleep. Alguns ainda dormem, mas... Some still sleep yet. Okay. Mas agora os sentidos espirituais estão aguçados. But now the spiritual senses their own. Olha nos olhos do seu irmão. Look to your neighbor. Tente olhar com os olhos Try espirituais. to look with your spiritual Você vai perceber eyes, and you'll que see os seus sentidos estão sendo that your aguçados. spiritual senses are being activated. Não foi isso que aconteceu em você? Didn't this Aconteceu happen to comigo you? quando eu tive a It happened to me experiência do when I novo had the nascimento. spirit sense of being born again. Eu tinha 18 anos, I was 18. sentado lá no fundo da I was igreja. sitting in the back of the Deus church. atinge a pessoa lá no fundo And da igreja God também. hits the one who is in the O back, Espírito okay? falou comigo lá And the atrás, Spirit talked to me when I was aos there. 18 anos que eu decidi When I was with 18, I decided ser quem eu sou hoje. to be who I am today. Aos 18 anos, When I was 18, 5 anos atrás. 5 years ago. Não, eu errei. No, no. Eu já perdi a conta, mas Oh, I deixa pra lost lá. the count. Okay, let's forget it. Seus sentidos espirituais Your spiritual sense. ficam rapidamente sensíveis You're fast and sensitive à palavra de Deus. to the word of God. Acredite nisso. Believe in it. Deus vai começar a trazer aquela palavra
God will bring you that word. Você vai ler a palavra de Deus You read e the aquela word, palavra vai subir, ela vai ficar voando. and this will appear to Ela you, vai it olhar will para grow, você, it will você look vai at se apaixonar por you, and ela. you'll fall in love with E that você vai word. ter uma mensagem And you'll have a message. meia hora depois, Half hour later, 5 minutos antes, 5 minutes ou before, minutos antes de or você 1 precisar. minute before you need it, porque Cristo está com você. because Christ is with you. Então, So, por que isso acontece? why does this happen? Quando você aceita Cristo, de repente a sua paixão muda. And when you accept Jesus, suddenly your passion changes. Por causa do seu paladar espiritual. Because of your spiritual. Mais uma vez eu te digo, eu não tenho tempo para explicar tudo. I can explain all of this. Mas é assim que você desenvolve o seu paladar. But it's how you develop your taste. Aquilo que você coloca na sua boca, Things that you put in your mouth. você sente. You sense it. Ou você Or you smell it. sente o aroma. You feel the Antes fragrance. de experimentar. Even before you even taste it. Biblicamente ou espiritualmente é a mesma coisa. If you see in the spirit, it's the same thing. Às vezes você está ouvindo uma palavra Sometimes you listen to a e word, aquela palavra não te cai bem. and it's not good for you. Checa na Bíblia, Check on the Bible. a tua fonte. Where's the font of that word? Então você experimenta So you taste it, e vê and you see que Deus é bom. that God is Salmo good. 34:8. Psalms 34, Ó, 8. provai e vede que o Senhor é bom. Prove and taste that the Lord is good. Não é isso que você lê? Provai, It's not that what taste you read. and see Taste and see que o Senhor é bom. that the Lord is good. Então outra vez você prova e vê e você Another fica time you faminto. taste and see, and you get hungry. E quanto mais você experimenta, mais você tem fome. And as much you E você eat, vai querer more tudo que Ele tem hungry para you are, você. and you will want everything. Em João 3:5, In John 3:5, Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em verdade te digo, if you are not if you're not born again in the natural and in the spirit, you're not able to see the kingdom of God. Você não vai poder ver o reino de Deus. Quero explicar isso no positivo também. I want Quando to você explain in the nasce positive da too. água e do Espírito, when you're born in the water and the spirit, lhe é dada a it's oportunidade. given to you the opportunity. A porta é The aberta door is open para o reino de Deus. for the kingdom of Como God. podemos olhar um pouco And diferente de how como can we sempre see olhamos? this different, in a different way than we always look? Jesus Cristo Jesus Christ quer nos mostrar que Ele está falando wants to show us that do He's novo saying nascimento acima de about tudo. the new birth. Ele fala aqui, eu creio, And He says here, I a know, respeito do nascimento natural, about the natural birth que todos nós that all experimentamos. of us have been through. A mamãe estava pronta para dar à luz, The woman was ready to give birth. a bolsa rompeu, the water broke. The water broke. Quando você nasceu da água, When you were born from the amém? water, amen. Você nasceu da água, Did you você were born veio from da the barriga water? da sua mamãe, Did you came from your mom's belly? Yeah. não é verdade? Espero que você esteja I aqui hope com so. essa. I hope Não you tem know nenhum that, right? ser extraterrestre aqui. You're not an alien here, right? E daí ele completa que não é somente do nascimento da água, do natural, And then he completes not mas também only do by the nascer natural, sobrenatural. but of the birth E of você the então nasce supernatural. do Espírito, amém? And so you are reborn in the Então Spirit. Jesus diz: And so Jesus quem said, não nascer da água e do Espírito. those who are not born from the Spirit and from Gente, the water. é importante entender aqui It's important to understand que essas here promessas e essas demandas que Jesus está that fazendo these promises and these demands that Jesus is saying, é somente para it's aqueles only for those que nasceram do natural e do that were sobrenatural. born in the natural and the Em supernatural. outras palavras, isso não In foi other oferecido words, it was not a offered demônios, for demons, anjos caídos fallen que estão angels por aí. that are around. E eles ficam bravos porque perderam. And they were angry because they lost. Eles ficam bravos porque não podem They voltar, are angry because they cannot come back. porque não tem chance. Because they don't have the chance. E daí querem estragar você. And so they want to mess with you. Mas essas coisas foram oferecidas But those things were para offered serem to experimentadas be experienced aos filhos de Deus. to Amém? the sons of God. Para aqueles que nasceram do For natural. those Amém? who were born in the E natural para aqueles que pela graça salvadora and de by the Jesus grace of Jesus Christ. romperam o espírito, Now we're born romperam in the no Spirit. espírito e They nascem broke through também. the Amém? Spirit and are reborn again. Então a Bíblia nos garante So the Bible que guarantees podemos ver that o we reino can dos see céus. in the kingdom of God. Isso é sentido espiritual? Is this a spiritual sense? Pode até ser natural, mas Can antes be de mais natural, nada, but aqui é before natural. we can see.
E temos a garantia da entrada. And we have the guarantee to get in. Sabe, eu não creio que essa é uma entrada de qualquer, vale tudo, sabe? De que é glória e aleluia, me deixa que eu faça o que eu quero fazer, não preciso de santidade, não preciso de nada. Não é isso que a Bíblia está falando. Custou caro. It's not just a license to sin, it has a price. Diga assim, custou caro. Had a price. Custou It was caro. expensive. Custou caro a quem? It was expensive to who? Custou caro a quem? Expensive to who? Custou caro a quem? Expensive to who? Custou caro a quem? Expensive to who? Eu não ouvi ainda. Estou ouvindo algumas vozes aqui. Custou muito caro, gente. It was very expensive. Acredito que tem a ver com você e eu. I believe it's about you and me. Diariamente andando com Deus. Daily walking with the Andando nos God. lugares celestiais com o Pai. Walk in the celestial places with Tem Him. tudo a ver com andar no Espírito. It has everything to do Sob o with walking on fundamento the do nosso Spirit. novo The nascimento em Cristo. foundation of our new birth in Christ. Sabe, e eu quero só que você me permita dizer, And I want you just to allow me to say, a você que foi dado este novo lugar, if este you are lugar in a- espiritual, if you are in a spiritual place onde right você now, tem acesso, e nesse lugar espiritual, where you have access tudo in o the que você spiritual place, precisa está disponível. everything that you need is available. Diga assim, está disponível. Say like this. Você is precisa de available. saúde? Do you need health? Tem lá no céu. You Diga found para o in seu heaven. irmão aí, você precisa de saúde? Do you need health? Tem lá no céu. You'll find in heaven. Você precisa de cura? Do you need healing? Tem lá no céu. You'll find in heaven. Você precisa de sabedoria? Do you need wisdom? Tem lá no céu. You'll find in Você heaven. precisa de um rompimento nas Do you need a finanças? breakthrough in your Tem lá no financial? céu. You'll find in heaven. Tudo o que você precisa, Everything that you need, Deus já providenciou. God has for you. Todas as coisas. All the things. Todas as coisas. All the Em things. Cristo Jesus. In Jesus Christ. A única coisa que pode impedir The only thing that can stop you esse acesso is access to é não things. termos tido ou aguçado os sentidos espirituais. If we don't have our Activated. spiritual sense activated. Diga assim, eu quero Say like os this, I meus want it. sentidos I want ativados. my spiritual senses activated. Sabe por que você vê crentes limitados? Do you know why you see some people Não estou that falando das just pessoas stop, lá they de don't fora. move? I'm Eu not estou talking falando about entre nós. not Sabe believers. por que nós ficamos You limitados know muitas why we're vezes? so limited sometimes? Sabe por que nós descremos muitas You vezes? know why we don't believe a few Sabe por que nós times? ficamos desesperados You muitas know why we vezes? get so desperate sometimes? Porque os nossos sentidos Because our spiritual, foram limitados our senses were limited na nossa caminhada. in our walk. Não tem nada a ver It's not about com aquilo que já foi feito na cruz. of what was done in the cross. Tem a ver com a minha It's condição about my de condition aceitar to accept essa ativação. this activation, Para que tudo so that tudo que está na minha frente everything that's in front of me possa cair por terra. can tear down, E eu seguir a minha marcha, and I can keep o meu walking caminhar my walk com Cristo with Jesus. Jesus Christ. Por que eu estou falando assim? Why I'm saying like this? Porque Deus não planejou para que você e eu andássemos cegos Because God didn't plan that we should be walking like blind nos reinos dos in the céus. kingdom of God. Ele quer ampliar a sua visão He sobrenatural. wants to amplify your supernatural vision. Diga para o seu irmão aí, Tell to your neighbor. Deus quer ampliar God wants a sua visão to espiritual. amplify your spiritual vision. Sabe, eu não creio que Deus queira que nós andemos surdos no reino dos I céus. don't think He wants us deaf in the kingdom of God. Jesus disse, Jesus said, as minhas ovelhas my sheep, ouvem a Listen. minha voz. they can hear my voice. Quem é a ovelha aqui? Who's a sheep here? Não estou falando para lobos, I'm not talking about wolves. eu estou falando para I'm ovelhas. talking to you, sheep. As minhas ovelhas My sheep. ouvem a minha voz. Listen Ele to nos my deu esse voice. sentido para interagirmos He gave us the sense for us to interact. e gerar essa interface ou interface com o reino de Deus And we can have an interface with the e kingdom of God. andarmos com Ele, And we can walk with sendo Him. capazes de tomar e receber Being able of taking and receiving. todas as coisas que Ele já All nos the deu. things that He Diga gave todas us. as coisas. All the things. O que nós vemos hoje, no entanto, And what do you see these days? quando o crente se encontra com uma necessidade, When you see a believer with a need, ele quase que pede esmolas a Deus. he's almost begging to God. Deus, God, cura este homem. É uma heal pessoa this tão boa. man. He's Ele so merece. good, man. He deserves Senhor, it. veja, ele tem 8 filhos, ou tem 6 Look at him, seis he filhos, has não 6 sei. kids or 8 kids. Senhor, ele precisa. He needs it, God. Por que nunca acontece? Na Why? Bíblia é isso. Eu não vejo Jesus pedindo esmolas, implorando como se pedisse I don't esmolas. see in the Bible Jesus Eu não vi asking Pedro, like,